Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a esta edição do programa Sociedade Aberta. Hoje vamos falar de instabilidade emocional na adolescência. A adolescência é uma fase de transformações rápidas. Não é à toa que a neurocientista cognitiva britânica, especialista em cérebro de adolescente, descreveu o desafio desta etapa de desenvolvimento humano como uma tempestade perfeita. Diz ela que, graças ao aumento súbito e simultâneo de alterações hormonais, neurais, sociais e de pressões de vida. Estamos no junho, o junho que é considerado o mês da criança e do adolescente. Ao longo de algumas edições, nós estamos a dar uma atenção especial à adolescência, esta fase de transformação de qualquer ser humano. Por isso, vamos hoje aqui prestar atenção a essa questão da instabilidade emocional na adolescência. Conosco, para ajudar-nos a entender e também para dar dicas para as pessoas que estão a nos acompanhar, temos José Pedro Dias. Ele é psicólogo social e organizacional, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E também temos a psicóloga educacional, que é Danisa Araújo, quem cumprimentamos. Boa tarde também. Boa tarde. E obrigado aos dois por estarem aqui conosco para falarmos sobre a adolescência e essa questão de instabilidade emocional, que é um tema extremamente interessante e importante abordar aqui na televisão pública. E você também pode participar deste programa, é só ligar para 594 9714, 594 9714. Agora mesmo pode ligar e inscrever. Dentro de alguns minutos vamos retornar a ligação e você poderá aproveitar e tirar todas as dúvidas que tenha nessa questão da instabilidade emocional na adolescência. Também ao longo deste programa vamos ter a participação de alguns adolescentes em depoimentos previamente gravados. Vão aqui deixar as suas preocupações, as suas ansiedades e vamos também ter os nossos psicólogos para nos ajudar então a responder aos adolescentes. Este programa também é transmitido na rede social, no Facebook da RTC e também na TCV Internacional. Deixe os seus comentários também na nossa página do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. José Pedro Dias, vamos começar por si. Eu gostaria que nos ajudasse a entender essa questão da instabilidade emocional na adolescência. É aquele período que um ser humano tem um estado de humor alto e baixo. Explica-nos isso, para podermos entender e entrar neste tema. Boa tarde, Adair. Boa tarde também a colega de painel, a Danisa. Queria também cumprimentar os pais lá em casa que estão a assistir a este programa. Também os adolescentes. Penso que alguns poderão estar a assistir a este programa. Então, queria cumprimentá-los e desejar boa sorte nos testes que agora estão a realizar. Estão na fase da PGI, né? PGI. Respondendo à sua pergunta, queria fazer primeiro um enquadramento, que a adolescência só tornou matéria de estudo muito recentemente. Portanto, no início do século passado, mais propriamente após a guerra, é que começou esta preocupação com a adolescência, porque antes as ciências sociais e humanas se preocupavam mais com a infância. Havia muita publicação, muito estudo sobre a infância. Mais recentemente é que houve esta tornar matéria de estudos, objeto de estudos da psicologia e da sociologia e das outras ciências sociais, devido a fenómenos que foram surgindo. Bom, relativamente à pergunta que me colocou, a instabilidade emocional, portanto, nós temos que entender o adolescente como um ser em transformação, como um ser em mudança. E essa instabilidade emocional, até certo ponto, é entendível, é razoável. Agora, nós não podemos falar se a instabilidade emocional demorar muito tempo. Portanto, ter pequenas oscilações do humor é normal em qualquer ser humano. E na adolescência, ela é muito frequente ter oscilações do humor. Agora, nós temos que entender o que é uma oscilação do humor, uma pessoa estar de boa disposição ou má disposição, e outra coisa que é tentar fazer chantagem ou tirar proveito, não é, de uma situação e daí manifestar essa alteração do humor constante. Mas é aceitável que na adolescência haja alguma oscilação de humor. Vamos ouvir também a Danisa Araújo, enquanto psicóloga educacional, como é que nós podemos perceber e como é que nós podemos entender, né, essa questão de alteração do humor? Hora para cima, hora para baixo, como é que é? Bom, boa tarde para as pessoas lá em casa, para os adolescentes, principalmente, porque o tema está diretamente relacionado com eles. Eu sei que muitos não vão estar a ver, porque se calhar eu acredito que estão a estudar para a PGI, para os testes. Em relação à instabilidade emocional nos adolescentes, para complementar o que o meu colega Zé Pedro acabou de dizer, podemos também enquadrar a questão das emoções, não é?
que as emoções são as reações que nós temos aos estímulos ou acontecimentos que acontecem, né? Então, que é normal por termos raiva, tristeza, tudo isso é normal. E quanto aos adolescentes, acaba por estar um pouco mais, digamos, aflorado, tendo em conta a questão das hormonas o organismo está em mudança e as hormonas, quando entram no seu processo, na fase da adolescência, então tem aquela oscilação as transformações todas que acontecem nos adolescentes. Então, as emoções também não podemos deixar para trás, porque vem também de uma parte fisiológica, onde acontece também, essas transformações também vão afetar nesse sentido. Portanto, é normal essas alterações de humor, mas devemos agora prestar atenção para não levar à instabilidade ou mesmo aos transtornos emocionais que nós temos e que pode derivar a isso, estar derivado a isso. Só alterações hormonais é que leva a essa instabilidade que nós temos no humor, altos e baixos? Não, porque essas alterações hormonais levam às mudanças sociais, físicas, todas essas mudanças. E então também está relacionado também. José Pedro Dias, então como entender porque às vezes os adolescentes são imprevisíveis? Você pode até conhecer o seu adolescente em casa, se tiver um filho adolescente, ou um professor também, ou quem lida com o adolescente, mas será muito difícil entender qual é que vai ser a resposta à pergunta. Vai depender muito da situação. É verdade. Essa imprevisibilidade da adolescência é fruto de um conjunto de mudanças bruscas e muitas vezes uma certa pressão social que o adolescente está sujeito, não é? Todos apontam dedos, não é? Todos querem que ela ou que ele tenha respostas adequadas. E também essa instabilidade emocional muitas vezes pode ser uma forma de chamar a atenção, portanto, de algo que não está a correr do seu agrado. E como é que faz isso? Como é que o adolescente faz isso? É assim, o adolescente gostaria de participar ou de dar a sua opinião ou de ser ouvido em alguma coisa. Gostaria que, por exemplo, na família, que levassem em consideração, quando tiverem que fazer planos, que incluísse o adolescente, que ele fosse ouvido. Então, muitas vezes, quando percebe que não é ouvido, então tenta reagir e muitas vezes reage fingindo estar zangado. E, portanto, os pais muitas vezes podem aborrecer-se com esta situação, mas não vão ao fundo da questão, saber o porquê daquela insatisfação, o porquê daquele estado de humor, que é negativo, mas que pode ter uma razão, que é de chamar a atenção e dizer: eu estou cá, eu também quero ser ouvido. E, portanto, há que, primeiramente, ouvir os adolescentes, saber o que é que eles pensam, o que é que eles, portanto, na vida, que é na parte que lhes interfere, que diz respeito à sua vida, portanto, que eles tenham voz para dizer o que é que eu quero, o que é que eu não gostaria, e assim evitaria muitas situações complicadas na relação pais-filhos na adolescência. É só querer ser ouvir que o adolescente fica assim, Danisa? Ou acha que tem mais alguma coisa? Sim, isso é essencial, não é? Porque o adolescente, na fase da adolescência, eles são egocêntricos. E então eles têm, como o colega José Pedro disse, eles têm essa coisa de sim querer ser ouvido. Porque eles agora já estão na fase que já não estão completamente, digamos, ligados aos pais. Então, eles já estão agora mais no meio, já são pessoas que sentem que já estão a ser adultos. Então, estão com os amigos, estão mais na escola, então eles têm a tendência de estar agora mais nesse lado. E por ouvir outras coisas, que já não é só o que os pais estão a dizer, então eles têm essa de eu quero falar, eu quero dizer, tem de me ouvir, isso. Mas também, no caso, os pais também, nesse momento, nós temos a situação que os pais não ouvem muito os adolescentes também, não é? Mas por que os pais fazem isso? Eu diria que temos o lado de os pais, essa correria que nós temos, não é? Essa correria de
de trabalho, a mãe trabalha, o pai trabalha. Nós temos muitas famílias que normalmente são as mães chefe de família, o pai que não contribui, que não ajuda, então a mãe tem de trabalhar, né? Então passa muito tempo fora de casa, a trabalho e isso, e quando chega, o que é que acontece? Quando chega está cansado. Então já não está com tempo para as birras dos adolescentes, estão muito cansados, estão estressados, não ouvem, não têm tempo nem paciência para estar sentado com o filho, para ouvir as necessidades dos filhos, para ouvir o que é que eles têm a dizer sobre a escola, e então isso, eles acabam é como uma fuga, né? Os adolescentes têm como uma fuga e acabam por ouvir mais os colegas, os pares. Algo que acontece com o adolescente é o esquecer. Sempre esquece, alguns adultos dizem que esquece o que não lhe interessa. Tem as suas coisas que tem que fazer, algumas obrigações, e acaba por esquecer. Isso também é natural nesta fase da adolescência? Bom, nós podemos dizer um esquecimento que é propositado, pode ter um esquecimento que é propositado, mesmo para deixar passar, para ver, por exemplo, muitos adolescentes, os pais aplicam-nos alguns castigos ou algumas sanções, não é, por não terem cumprido, mas depois não cumprem porque nem sequer os pais estão lá para ver se dar seguimento, se a ordem, se o castigo imposto ao filho, se foi ou se não foi cumprido. O esquecimento muitas vezes pode ser, como eu disse, propositado, que é como forma também de dizer que não, eu esqueci-me, como forma também de deixar passar o tempo e uma forma também de querer dizer não, mas eu não fui eu a querer fazer esta atividade, não foram ouvidos, não foi ouvido, não dei a minha opinião, se eu queria fazer, apenas vocês disseram que eu tinha que fazer e, portanto, é uma forma também, uma reação a uma ordem que não foi, muitas vezes, levada em consideração a sua ideia. Aqui já podemos falar da desobediência também. Sim. Mas a desobediência faz parte da natureza da adolescência ou mesmo tem a ver com falta de educação? Não, tem aquela desobediência que está muito ligado à rebeldia, não é assim? Aquela rebeldia própria da adolescência. Agora, a desobediência tem a ver com a assunção de compromissos. Não é assim? Portanto, o adolescente sabe que está num processo de aquisição de valores sociais, vai ser exigido, portanto, um certo comprometimento com algumas normas, né, valores na sociedade, e é isso que muitas vezes a sociedade espera dos adolescentes. Então, esta desobediência pode ser um mau sinal, não é? Porque para depois ser adulto e tem que ter obrigações sociais, então se começa todas as vezes que tem uma obrigação não cumprir porque não foi ouvida a sua opinião ou não foi do seu agrado, portanto é um mau sinal da desobediência. Às vezes pode ser uma forma de reivindicar assim, esta desobediência. Eu não fui eu a querer fazer tal coisa e, portanto, eu não fiz, né? Mas também pode ser um sinal também de desajustamento com as normas sociais. Vocês os dois, lidam com adolescentes no dia a dia. Conseguem perceber isso da desobediência, daquela instabilidade também que o adolescente tem? Eu gostaria que me contassem algum caso, se já tiverem presenciado, não precisam falar de casos pessoais, porque todos aqui são pais, né? Já tiveram adolescentes ou têm adolescentes e os adolescentes vão identificar e não vão ficar nada satisfeitos em casa. Por isso que eu gostaria que talvez partilhassem connosco alguma experiência. Enquanto estão a pensar em experiência, eu gostaria de partilhar com vocês que saiu um estudo há coisa de menos de um ano, feito nos Estados Unidos da América por uma universidade, que mostra que os adolescentes populares são populares pela rebeldia, pelo mau comportamento. Esses no tempo do liceu, na escola secundária, hoje aqui diz escola secundária, mas chegam na fase adulta com problemas de comportamento. Precisamente. Eu gostaria que, se isso se adapta à nossa realidade, o adolescente é assim, pois vai ter, hoje é rebelde, tem esses problemas na sua adolescência e depois, mais tarde, vai ter problemas comportamentais enquanto adulto. É assim, Adair. Realmente, nós temos a adolescência, tem que ser treinado para as suas funções de vida adulta. E hoje, felizmente,
incluído no programa de algumas disciplinas, no caso da FPS, nós damos as competências sociais. Não é? As competências sociais preparam o adolescente, né, precisamente para enfrentar situações difíceis. Em que ano? No nono ano. Portanto, nós damos as competências sociais, um conjunto de competências sociais que são trabalhadas na adolescência. E, precisamente, nós mostramos que a importância das competências sociais é precisamente o ajustamento social. Não é? A criança tem que aprender que não vive no mundo sozinho. Tem que vive num mundo em sociedade, que tem autoridade, que tem regras. E então, se não for desenvolvidas essas competências sociais na adolescência, como o Adair disse, mais tarde vai ser um adulto problemático, porque não está habituado a cumprimento das regras. Está sempre naquela que eu não quero fazer, eu não faço. Mas depois chega uma altura em que não vai defender apenas aquilo que quer fazer. Então, os adultos que nós temos hoje, que não gostam de cumprir regras, isso tem a ver com o que veio lá atrás da adolescência? Precisamente. Portanto, quando eu costumo dizer, quando os pais não impõem limites aos filhos, principalmente nesta idade da adolescência, que os Deixa fazer tudo, não é? Querem fazer tudo, mas os pais não deixam fazer tudo, não é? E alguns pais, às vezes, por compensação, por não estar presente, então deixam os filhos fazer aquilo que eles querem fazer. E depois vai ter repercussões depois na sua vida adulta. E os pais então vão sentir-se muitas vezes culpados de não ter dito não no momento certo e depois então vai ter que enfrentar problemas e muitas vezes é apontado aos pais porque eles não souberam educar os seus filhos e eles têm que arcar com esta acusação. Gostaria de ouvir o seu comentário também, Danísia, sobre essa questão de um adolescente que é rebelde ali no seu tempo de liceu até ganha uma certa fama. Não, tem que ter muito cuidado com ele, porque ele não brinca, as pessoas ficam assim, mas ele é o conhecido do seu espaço e depois, mais tarde, vai ter esses problemas que o José Pedro Dias avançou aqui, esses problemas de comportamento e também não sabe lidar com as regras, muitas vezes não respeita as regras. Exatamente. Normalmente o que é que acontece? Essa desobediência, esse comportamento também tem muito a ver com a educação que tem em casa. Por quê? Porque quando retomando a parte da desobediência, não é? Porque quando o filho desobedece, ou por exemplo, quando os pais põem uma ordem ao filho e o filho não faz, e ele não é punido, no caso, estou a dizer punido, não é punido de bater, mas de ter um castigo, não é? De ter um castigo. Cortar algo que gosta. Exatamente, cortar algo que gosta. Então, quando isso não acontece, ou então nós temos aqueles pais que põem o castigo e logo de seguida tira. Não é? Dá carinho, dá isso, dá aquele outro, ou diz, o castigo vai uma semana sem televisão. Pode acontecer o pai e a mãe não estarem em sintonia. Também. E o pai diz uma coisa, a mãe diz a mãe outra, ao contrário, ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Exatamente. Isso é importante, né? Os pais estarem em sintonia. Em sintonia. E isso leva com que os filhos não tenham esse limite, não é? Esse limite de comportamento do que deve, do que não deve fazer, porque os pais não estão presentes em todos os momentos, não é? Os filhos aprontam, tiram de castigo, têm tudo isso e não cria aquele limite que o filho deve ter. Na fase da adolescência, principalmente na era que nós estamos da tecnologia, não é? O que é que acontece? Essa internet, as redes sociais e tudo isso, ele é como que valorizado por esse mau comportamento. Então, quando é valorizado, é claro que o comportamento vai continuar, porque não tem punição, nem em casa, nem em lado nenhum. Chega, é o forte, é isso tudo, e pronto, ele tem esse comportamento. Mas isso também pode estar relacionado com uma instabilidade emocional, não é? É um alerta para os pais para uma instabilidade emocional do filho, porque isso pode trazer outras coisas. Algum especialista, no caso um psicólogo? Pode, sim, o psicólogo. O psicólogo é um profissional que é necessário as pessoas procurarem sempre, porque em Cabo Verde acho que já não é assim tanto, mas ainda existe, ainda há pessoas, por exemplo, que têm, você diz, procura um psicólogo, conversa, é um especialista, vai lhe ajudar com a educação do seu filho, da sua filha. E as pessoas, não, se levar para o psicólogo quer dizer que já tem algum problema. Mas às vezes não é necessário ter problemas, né? Não.
Olha, já acrescentando, só para acrescentar o que é a questão anterior, relativamente à relação da educação com a desobediência dos filhos e esta certa rebeldia, nós devemos levar em consideração que uma educação só é eficaz se conseguirmos cumprir os 3 Cs da educação. Portanto, o primeiro C é a coerência. Né? O pai não pode dizer ao filho para fazer uma coisa e o pai fazer precisamente o contrário. Portanto, a coerência é o primeiro C da educação. Portanto, tem que manter aquele perfil. Né? Se o pai é contra uma coisa, não pode depois dizer ao filho para não fazer e o pai Vamos dar um exemplo, faz. por exemplo, telemóvel, que todo mundo hoje tem telemóvel. Precisamente. Dizer não comer, estar com o telemóvel ali a responder as mensagens e o pai também o pai estar a fazer isso. Estar ali também a Portanto, responder a coerência. A coerência é o primeiro C. O segundo C é a consistência. Como disse a Danisa, é não dar um castigo agora e depois de algum tempo, outra situação idêntica, não atribuir o mesmo castigo. Portanto, se é consistência, portanto, manter sempre aquela linha. Não é? Se diz que é assim, portanto, tem que continuar sempre assim. É a consistência, manter sempre aquele mesmo relacionamento e a mesma metodologia da educação, sempre. E o terceiro C é a consequência. Não é? A consequência, os adolescentes têm que saber que tudo aquilo que eles fazem tem consequência. Não só os adolescentes, mas todos os seres humanos. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. As consequências podem ser boas ou podem ser más. E, portanto, as pessoas têm que entender que quando faz uma coisa boa, quando faz uma coisa certa, segue as regras, tem consequências, recebe, não é, um elogio, não é? E tem coisas que o pai tem que botar a cara feia para mostrar que não agiu em conformidade com aquilo que foi acordado. Portanto, se seguir os 3 Cs, estes 3 Cs, de certeza que não vai haver problemas no relacionamento pais-filhos e vamos produzir bons cidadãos para entregarmos à sociedade. E neste programa nós estamos aqui a falar dos adolescentes, vamos também ouvir os adolescentes daqui a pouco. Lembrando também que pode participar neste programa, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode também deixar os seus comentários na página de Facebook da Sociedade Aberta. Já estamos a receber alguns comentários, daqui a pouco vamos ler as mensagens que recebemos dos nossos telespectadores. Você também pode fazer isso. Agora sim, vamos ouvir alguns depoimentos de adolescentes a falar um bocadinho sobre essa questão de ser imprevisíveis ou o momento de humor que às vezes está para cima, outras vezes está para baixo. Nunca sabe explicar porque tem diferente tipo de adolescente. E cada vez sente o que é que isto sente. E às vezes também me senti do nada, me senti chateado, de ficar chateado, nunca te queria falar mais a ninguém, mas às vezes me senti de bom humor. Me senti graça só a todo dia de abraçar. Descontra, nunca sabia explicar agora. E nem tudo é desobediente, depende da maneira que é criado. Tem uns é que é obediente, sim. Outros não, porque ninguém sabe a maneira que isto tratas na casa. Nunca te concordar com as afirmações que isto já que é adolescente é aborrecente, porque nós não é aborrecente. Nós é ativos, nós está a brincar, nós está a fazer tudo enquanto, porque no futuro nós vai ter um futuro melhor, nós vai ser alguém na vida e nós não podemos ensinar gente grande, mas hora que a gente tem que ensinar nós. E por isso nunca estou a achar que nós adolescentes nós é aborrecido. Não discordar porque gente é aborrecente. Tem gente, cada pessoa pensa cada pessoa tem um pensamento sobre adolescente. Está a fazer uma coisa, nós mães vão mandar nos fazer outra e nós não queremos dizer que não gostava até. Agora a gente fica lá, a gente fica desobediente, a gente querer fazer aquela coisa, às vezes até espanta a gente. Ficar, uma adolescente fixa só nas coisas que escreve. Só na coisa que escreve, que fixar coisa, modo de estudar. A gente começa a estudar, acho que é de lembrar, só Free Fire, só jogar. Já é teimoso, e se não sabe que ele vera. Isto gostar, às vezes tem um jeito de gostar de responder. Isto na presença de pais é uma, presença de colegas é outra, diferente. Então, já que tem alguns adolescentes que é desobediente, porque tem mais jeito a falar mais, em vez de dizer o que quis dizer, isto a dizer ao contrário disso. Por isso, então, já que tem alguns adolescentes é que é desobediente.
mas tem uns adolescentes que estão a fazer coisas que nem simplesmente estão a deixar direito. Então, é isso que está acontecendo, ficar mais desobediente. Mas não é fundo de gente. Nós não é desobediente. É só às vezes regra que estou de acordo com o que não quer fazer. Às vezes acaba por tentar arriscar. Fazer o que eu vou querer fazer, sim, vou mais descobrir. É nem que não esquecer tudo e quando. Tem umas coisas que não esquecer. É tanto trabalho. É nem trabalho, tanta tarefa que fazer. Às vezes te esquecer de uns. Tu fazer uns, te lembra de esquecer de outros. Como sou desobediente, é uma desistência, eu coisa na cabeça, isto começar a esquecer um bocado de coisas, começar a falar assim, nada a ver. Que influência que é te transmitir teu coisa mariote, então por isso isto fica a cabeça esquecido e depois quando os pais tiveres dizer alguma coisa, é isso que eu te lembrar, ficar esquecido. É o programa Sociedade Aberta. Hoje estamos aqui a falar sobre instabilidade emocional na adolescência. Pode participar deste programa. Repetindo o número, é 594 97 14, 594 97 14. É só inscrever agora. Agora mesmo já abrimos a nossa linha. Se quiser então dar a sua opinião neste programa, aproveitar. Aqui nós temos 2 especialistas. Temos um psicólogo social e organizacional, José Pedro Dias, e também connosco está Danisa Araújo. Ela é psicóloga educacional. Danisa, nós acompanhamos agora os adolescentes. Há algo que me chamou a atenção. Ninguém diz eu, né, na primeira pessoa, e dizem ex. Ou seja, sempre a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Numa referência, eles adolescentes a falarem deles próprios, mas não assumem como tal. Isso me pareceu engraçado. Eu gostaria dos seus comentários que começássemos. Então, por isso primeiro. Bom, acho que teve um único ali que disse que nós, né? Porque ele se enquadrou. Estão a falar deles mesmos, mas referindo à terceira pessoa. Ou seja, não são eles. Ou eles estão a querer dizer que eles não fazem isso. Os outros é que fazem, os adolescentes é que fazem, não é? E isso é próprio dos adolescentes. Eles realmente têm essa de... a culpa é sempre das outras pessoas. As outras pessoas é que fazem, os pais é que fazem com que eles tenham aquelas respostas. São os pais, porque eles não me ouvem, então eu reajo dessa forma. Ou seja, eles não são eles que estão por isso é que eles dizem sempre as outras pessoas, né? Falam sempre na terceira pessoa, porque exatamente, para eles são os pais é que colocam eles numa situação que lhes obrigam a fazer aquilo. Não quer dizer que eles querem fazer. Disse que são muitas tarefas, por isso às vezes não dá para fazer tudo. Você tem que fazer outras coisas um bocadinho diferente também, né? Às vezes esquece, outras vezes porque também você não é ouvido. Eu acho que nesse momento tem muito a ver também com os telemóveis, não é? Estão muito tempo com o telemóvel, com a televisão, e eles dizem que esquecem, é porque eles ficaram a fazer outras coisas que eles gostam de fazer e o tempo passou, porque eles gostam de fazer aquilo, o tempo passou, eles não repararam, quando a mãe está a chegar ou quando está a hora, esqueci de fazer alguma coisa. Então a mãe chama a atenção, me esqueci, e depois aquela desculpa. Eu estava a estudar. E muitas vezes nem estavam a estudar, estavam no telemóvel e acabam por esquecer, como eles dizem. E essas outras tarefas são as tarefas normais que os adolescentes devem fazer, que é essencialmente estudar, fazer alguma coisa em casa, porque isso nós não podemos deixar também. Eles têm de fazer alguma coisa, não é trabalhar em casa, mas conciliar as duas coisas. Eu costumo dizer, mesmo ao meu filho, que nós temos que ter tempo para tudo. Se nós organizarmos, nós conseguimos fazer muitas coisas, inclusive de estar no telemóvel ou a divertir também. Exatamente. José Pedro Dias, eu gostaria também de ouvir os seus comentários sobre o que disseram os adolescentes. Pelo que eu ouvi dos depoimentos dos adolescentes, eles assumem, não é? Assumem que muitas vezes... e mesmo falando na terceira pessoa, assumem que de facto isto acontece, não é? Portanto, tudo aquilo que é atribuído aos adolescentes é verdade. Agora eles tentam sempre arranjar uma justificação para o que é que eles fazem, né? Sua desobediência, porque é que desobedecem aos pais.
porque é que são aborrecentes, não gostam de ser chamados de aborrecentes, não é? E explicam porquê e tem uma certa lógica, não é? Porque tem uma carga bastante negativa. Chamar de... Não aborrecem ninguém, não é? Aborrecente, não é? E, de facto, os adolescentes têm esta vontade mesmo de querer de desrespeitar, de querer insistir, mesmo sabendo que está errado. Não é? É por isso que os adultos chamam de aborrecente. Porque insistem... Mas o adulto já foi adolescente precisamente, não é assim? Mas às vezes nós esquecemos que já passamos por esta situação. Portanto, o ser aborrecente é por ser teimoso, por ser insistente, por insistir aqui no erro, por querer fazer somente as coisas que lhe apetece, né? Por ter aqueles comportamentos repetitivos, né? E, portanto, é por isso que são chamados de aborrecentes. Mas há muitos também que conseguem ter variedade de atividades e dão muita satisfação aos pais. Mas aquela fase da transição da criança para o adolescente é uma fase assim interessante e que deve ser prestada atenção. Todo pai encarregado de educação tem que prestar atenção naquela fase. Eu gostaria que vocês me dissessem como é que nós, estou agora eu enquanto pai, ou os pais que estão em casa também, podem prestar atenção naquela fase da transição de criança para adolescente para poder entender melhor. Danisa primeiro, depois José Pedro. É preciso reparar nas transformações. Primeiramente, o que é que subsai são as transformações físicas. Então, é preciso estar atento a essas mudanças, não é? Aquelas mudanças físicas, a mudança de voz, nas raparigas é o peito, alargamento das ancas, todas essas transformações físicas. E, a partir do momento que começam essas transformações, os pais, então, devem conversar com os filhos. Estar atento, já reparou que há mudança, e estar a falar com o filho. Olha, está a acontecer isso, então já sabes que isso é aquilo, tem essas transformações, já estás a entrar numa fase. As meninas, por exemplo, quando há menstruação, a primeira menstruação, é conversar sempre com os filhos nesse aspecto, é ter essas mudanças e vai conversando com eles e acompanhando essas mudanças para que os filhos, os adolescentes, sentem seguros para estar a conversar com os pais em todos os aspectos. Quando os pais não têm essa formação, conhecimento ou não conseguem falar com os filhos sobre determinados assuntos, então deve levar a um especialista, ao médico, as meninas principalmente, a uma ginecologista, não para saber se está virgem, mas simplesmente para que o médico fale com a filha sobre esse assunto, o que é que está a ocorrer no seu corpo, por que é que está a ocorrer isso, quais são as consequências disso, porque quando se ouve a mãe, não dá muita importância porque é a mãe que está a falar, mas quando é um médico a falar, a mesma coisa vai, como é que eu vou dizer, vai colmatar o que é que a mãe já tinha dito e acaba por encaixar com mais facilidade, com mais porque facilidade. Não é uma criação da sua mãe, mas sim algo que existe. Exatamente. É sempre ir notando as mudanças, ir conversando e sempre que é possível levar a especialistas para que também conversem com os adolescentes. Isso é muito importante. José Pedro Dias, também sobre essa questão da transição da criança para a adolescência, naquela fase ali, o que é que os pais, os encarregados de educação, devem estar atentos ao quê, para além das transformações físicas? Entendendo propriamente a palavra adolescente, não é? Adolescente vem de adolescer, não é? Que significa crescer, não é assim? E, de facto, esse crescimento muitas vezes acontece a um ritmo muito rápido. E os pais não estão preparados para este turbilhão de acontecimentos, não é? Que acontece na vida dos filhos. Ou seja, muitas vezes os pais dizem: ainda anteontem que era um bebezinho e agora veja como é que já está, não é? E o corpo começa, portanto, quase que a explodir, não é? As transformações são muito rápidas, repentinas, a um ritmo muito acelerado. Os pais muitas vezes se sintam preparados para lidar com essa situação. E, juntamente com as transformações corporais, né, as transformações físicas, vêm também as transformações psicológicas. Então, essas transformações psicológicas, muitas vezes, têm que fazer aquele luto da adolescência. Tem que deixar, né, o ser criança. Né? E esse deixar de ser criança, muitas vezes, é doloroso. É doloroso para o próprio adolescente, que agora vive numa situação de ambiguidade.
né? E de ambiguidade e de irreverência. Não é né? adulto, não é criança. Não é adulto, não é criança. Por um lado, quer a proteção da família, dos pais, né? Quer sentir que tem uma família, ter uma âncora. Por outro lado, quer também a sua independência. Né? E, portanto, tem que fazer aquele luto da criança. E, muitas vezes, este luto pode levar a transtornos, vários transtornos. Porque a criança passa a enfrentar um corpo que não está habituado. Não é? Por exemplo, nas meninas. Né? Portanto, o aceitar o corpo, né? Muitas vezes costumo dizer que hoje vive-se um corpo de adulto, porque as mudanças derivadas das tecnologias, não é? Derivado à sofisticação da alimentação, vive-se um corpo de adulto em criança. Então isto causa, muitas vezes, algum desgaste emocional nas crianças. Como enfrentar isto? Como viver com um corpo que surgiu quase como que do nada, não é? Porque parece que dentro de 2 anos, conjunto de transformações que acontece nas meninas. Como sabe que as meninas, portanto, estas transformações são mais precoces. Acontecem mais rapidamente nas meninas. Em qualquer dessas fases, tanto a primeira fase da mudança, que é a mudança corporal, depois passamos para mudanças psicológicas e depois as mudanças sociais, são sempre mais precoces, acontece sempre primeiro nas meninas do que nos rapazes. E as meninas da mesma idade, né? Mesma idade com os rapazes, começam a prestar atenção mais nos rapazes que são mais velhos. Portanto, esta turbilhão a partir de agora já temos também a participação dos nossos telespectadores via telefone. Temos Arlindo, que liga da cidade da Praia, na zona de Palmarejo. Boa tarde. Boa tarde. Notava gostar de saber qual é que é o comentário e também questões que tem para nossos convidados. É assim mesmo. Sim, Arlindo, pode estar à vontade. Ok. Estamos a ouvir. Arlindo? Sim. No Tito ouviu, vou ter que estar à vontade. Vou poder falar sobre a adolescência que nós salita para hoje. Da que fala assim, da que fala um bocadinho sobre a adolescente. Pode à vontade, pode estar. Já vou estar no ar. Está já bom adolescente, tipo, tem que eu mais culpa que às vezes que tem possibilidade de que as crianças. Então, dá-te assim, mas o governo pode ajudar, dar apoio para ajudar as crianças, que adolescentes que vêm para o governo, não para morrer. Tem pai com mãe que tem possibilidade de cuidar. É só que é comentário? É assim. Tá bom, não te agradecer a participação. Muito obrigado. E você também, se quiser participar, é 594 97 14. Já temos também alguns comentários aqui na nossa página no Facebook. Daqui a pouco vamos voltar a isso. Mas eu gostaria que, querem fazer algum comentário do que disse José Pedro? Sim. Portanto, o telespectador que disse que muitas vezes os pais não têm tempo, né? Ou não sabem educar. Isso tem a ver, muitas vezes, com a própria educação que, enquanto adolescentes, não receberam. E, portanto, não sabem transmitir para os filhos, não sabem dizer o que é viver a adolescência. Felizmente, nós temos instituições que, muitas vezes, assumem este papel da família, não é? Quando pais são muito jovens e que não sabem educar os seus filhos, assim, há instituições que assumam esta responsabilidade. Nós temos o caso do ICA, não é? Que é o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, que pode assumir a tarefa quando os pais têm problemas na educação dos seus filhos, então pode recorrer à ICA, que é uma instituição com especialistas que pode fazer esta tarefa. Mas pode ajudar, porque o lugar do filho, da criança, né, na família, é sempre o melhor lugar para estar, não é? Precisamente. Mas os pais têm que aprender, não é? Muitas vezes precisa-se de aprender a ser pai. E nem sempre os pais têm Precisamos da escola de família, mas isso aqui dava um outro programa. Os pais nem sempre estão preparados para ser pais, não é assim? E acontece muitas vezes quando temos de gravidez na adolescência, não é? Acontece que não estão preparados para ser pais e então estão a viver uma situação de conflito. Eu comento em casa agora uma parte que a educação é arte. Estamos a aprender todos os dias e todos os dias estamos a modelar para podermos atingir o ponto que nós queremos, porque os pais preparam os filhos para a sociedade. Também gostaria, Danisa... Bom, a educação é muito complexa. Como disse o Odair, é uma arte. A educação é uma arte.
E nós nunca vamos saber se estamos a educar bem ou a educar mal os filhos, não é? Porque, pronto, nós quando somos mãe, eu vou dizer mãe, sou mãe, não é? Pela primeira vez, nós não sabemos como é ser mãe. Apesar de termos contacto, apesar de termos cuidado de algum sobrinho, amigo ou o quê, mas quando é um nosso, é diferente. Então, quando nós estamos a ser pais, principalmente pela primeira vez, eu acho que a primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez, nós estamos sempre a adaptar à situação. Porque os filhos não são iguais. Então, a educação às vezes é diferente entre um filho e o outro. E realmente tem muito a ver também com a educação que os pais já trazem lá atrás, né? A sua própria educação. Porque vai depender dos princípios que a família tem, vai depender dos valores que os pais têm, não é? Quais são os seus valores primeiros que eles... Então, vai depender disso a educação dos filhos. Não é? Então, a educação é muito complexa. Eu não arrisco a dizer que fulano de tal está a educar bem ou que está a educar mal o seu filho. Porque se é assim que foi educado, se é assim que é o seu valor, os seus princípios de vida e isso, vai educar os filhos daquela forma. Agora, quando chega na fase de adolescência, vai ter uma outra, não só na adolescência, mas na escola, tem outras possibilidades de uma outra educação de forma diferente. Então, muitas vezes, acaba por prevalecer aqueles que recebem da escola do que aqueles dos pais ou vice-versa. Então, a educação realmente é uma arte, é uma coisa muito complexa e há muito que se lhe diga em relação à educação. Nós temos aqui um telespectador a deixar um comentário na nossa página no Facebook, Evandro Nobre. Ele diz, ele pensa que em relação a este assunto que nós estamos aqui a falar, sobre instabilidade emocional na adolescência, que é necessário ensinar às crianças não apenas os direitos, mas também os deveres. Um comentário seu, José Pedro. Quero primeiro agradecer, cumprimentar o Evandro, que é uma pessoa que eu conheço. É verdade que as crianças muitas vezes são muito reivindicativas, assim, relativamente aos seus direitos, sempre estão a apontar, não é, quer dizer que eu tenho direito a isto, eu tenho direito a aquilo, e muitas vezes esquecem-se também que existe o outro lado da moeda, que são os deveres. Mas isso tem que ser trabalhado desde cedo lá em casa. Não é preciso, a criança não tem de conhecer os seus direitos no ECA. Não é através do ECA que ele vai dizer, não, é através deste documento eu sei que eu tenho direito a isso, aquilo, aquele outro. Os direitos e os deveres, não é, têm que estar lado a lado, desde lá do berço. Não é? Portanto, há deveres, há tarefas, há obrigações que os filhos têm que ter, relativamente aos pais, relativamente aos irmãos, relativamente às outras pessoas. Portanto, se tem direito, muito bem, exige o cumprimento dos seus direitos, mas os seus deveres também têm que cumprir com as suas obrigações para poder exigir o cumprimento dos seus direitos. Portanto, eu concordo plenamente e, infelizmente, nem sempre os filhos veem estes lados, não é? De que, para exigir cumprimento dos seus direitos, tem que também exercer os seus deveres. E vamos novamente ouvir alguns adolescentes também a partilharem a sua opinião. Então, já que na adolescência os pais começam a mudar, porque eles começam a tomar mais cuidado, mas vou deixar de falar mais adolescente, vou tentar tomar mais inteligência, mais capacidade. Então, não te bate a criar, nós humor, nós concentração, bate a mudar também. Nós bate ter outras atitudes, outras capacidades de fazer outras coisas. Então, adultos têm que tomar mais cuidado de nós. Então, é por isso. Como vou estar com meus colegas, vou poder fazer o que vou quiser, mas tem hora que já vou poder fazer, porque tem um limite. Então, meus pais vão ter que estar sempre naquele limite, porque se vou fazer uma coisa, isto vai estranhar, isto vai começar a falar uma boa, vou começar a sentir muito estranho. Assim, mas meus colegas vão poder fazer, porque isto não vai dizer nada. É por isso. Não é preciso, porque basta você ser bom amigo, brother próprio. Já vou na mente dos colegas direitinho, porque tem uns que nem aí para bom. É só gozar. Mas tem outros que é problema. Alguns te tratam de liberdade, mas de saber o que está a passar.
Mas outros que manter dentro de casa, todos aquele é desobediente, que nada ele tu vi. Na minha opinião, tem uns que já tratam que já é adolescente direito, mas tem uns que já é mais de tratar as mariotas. Por que você quer isso? Porque, por exemplo, quando eu tenho meu filho, vou tratar ele direito, mas se eu fiz de outra pessoa, vou tratar ele mariotas. Às vezes tem uns que tem nota mais alto, às vezes tem uns que é mais bonito e tem uns às vezes que eles gostam de arrumar passeio, vá para algum lugar e tem uns que é mais rebelde. Falaram os adolescentes. Nós aqui hoje estamos a observar para a instabilidade emocional dos adolescentes, por isso nós temos aqui dois especialistas, dois psicólogos, um da área social e organizacional e uma outra psicóloga, Danisa, que é da área educacional, não é? É assim, eu disse corretamente, organizacional, social e... portanto, eu gostaria de um breve comentário, mas também gostaria já de introduzir outros elementos aqui, porque nós temos mais menos de 15 minutos, se não estou em erro, de programa. Temos os adolescentes, nós vimos que gostam, esta última aqui disse, gostam de comparação. A questão de estar bem, bonito, estar na moda e pertencem a grupos, não é? Eu gostaria, isso de estar num grupo é importante para um adolescente. Para o adolescente é muito importante estar inserido no grupo. Eles têm de estar como o grupo que ele quer, não é? É um grupo que está como identifica com aquele grupo ou com aquelas pessoas, então quer estar naquele grupo. Mas para estar naquele grupo tem de fazer como aquele grupo faz. Comportamentos, vestir, tudo isso. Por quê? Porque se não fizer isso, é excluído do grupo. Não vai pertencer àquele grupo. Se não pertence àquele grupo, ele pode ser motivo de gozo. Né? Então, para não ser motivo de gozo, ele acaba por deixar-se ser influenciado por aqueles comportamentos, por aquela maneira de vestir ou de comportar daquele grupo. E eles se identificam com os pares. Têm a mesma idade, por exemplo, se são meninas, grupo de meninas, então eles se identificam. É como se eles têm os mesmos problemas, eles estão a passar por os mesmos problemas, pelas mesmas coisas. Então, aconselham-se uns aos outros. Exato. Porque não pode falar em casa de determinados assuntos, com aquele grupo já pode falar e de forma mais à vontade. Então, é muito importante estar no grupo, um grupo que o adolescente se identifique. Então, para estar naquele grupo, é necessário seguir as regras, as normas, digamos assim, daquele grupo. Portanto, é importante ele fazer isso. E devia-se fazer comparação também entre os colegas, isso existe. Precisamente. Né? A pertença ao grupo é um dos, como é dizer, procedimentos ou fases mais importantes da adolescência. Portanto, quando os pais deixam de ter primazia, não é? E os colegas, os grupos, passam-se a ocupar um lugar de destaque na vida de um adolescente. Por um motivo simples, porque os filhos não escolhem os pais que querem ter, assim, mas já que podem escolher os amigos que querem ter, o grupo a que querem pertencer. Portanto, é um primeiro momento que eles podem sentir que eu fiz a minha escolha, este é o meu grupo de referência. Então, comparar serve muitas vezes, como nós falamos muitas vezes da crise de identidade na adolescência, este comparar é tentar encontrar um modelo que se adapte melhor à sua personalidade. Portanto, está a construir a sua identidade, não é assim? E nessa construção da sua identidade tem que estar sempre a comparar com os iguais. Não é assim? Tem que ver como é que pessoas da mesma idade, que estão a passar pelo mesmo problema, como é que eles fazem. Não é? Então, esta é uma oportunidade de comparação. O ser aceito num grupo, o sentimento de pertença tem os seus custos, né? Tem os seus custos, que é muitas vezes que é o conformismo, ter que lidar com aquilo que o grupo quer, né? A aceitação num grupo tem o seu custo, né? Que é muitas vezes sujeitar à opinião da maioria do grupo. O adolescente muitas vezes tem uma opinião contrária, mas para ser aceito num grupo tem que aceitar as regras impostas por um líder daquele grupo, ou por aquilo que a maioria pensa naquele grupo. Mas tem o seu aspecto positivo, não é? Que ajuda
definir algumas regras de convivência social. Não é? Pertencer ao grupo é uma espécie de propedêutica para depois aquilo que vem na vida social. Ter que lidar com várias pessoas, com opiniões contrárias, ouvir opiniões dos outros. Nesse caso, pertencer a um grupo, os pais têm que saber com quem que os filhos estão a andar, quem são os pais também daqueles, dos amigos dos filhos, e perceber de que forma que esta influência, o que estão a fazer, tem influência na forma de ser do seu filho. Eu gostaria que falássemos disso e explicar porque que isso é importante. É importante para poder saber, para poder acompanhar o filho e, digamos que, prever os comportamentos e saber que estratégias utilizar nesse sentido. A melhor forma que os pais podem fazer isso é deixando, por exemplo, que os amigos vá estudar com o filho em casa, fazer qualquer coisa em casa, pequenos convívios, digamos assim, em casa, onde ele possa estar, deixar um pouco à vontade, mas controlando para saber tendo pelo menos a visão para exatamente, ter a visão de quem são os colegas, como é que é o comportamento do filho em relação a esses colegas. Se ele é um adolescente que deixa-se facilmente influenciar pelos seus colegas ou não, isso é muito importante, porque também deixar ser influenciado vai depender da criança, do adolescente no caso. Então, é uma forma dos pais entender o meio que ele está, entender, acompanhar, fazer um acompanhamento do adolescente, saber prever, digamos assim, os comportamentos e conseguir visualizar, digamos assim, as melhores estratégias para conseguir não acompanhar, mas intervir em alguma situação que possa acontecer que não seja do melhor. E é nesta fase também dos adolescentes comecem, já falamos aqui, mas muito breve, da questão de entrar na moda. As meninas começam a usar as micro-saias, se nós podemos dizer assim, os rapazes calças rasgadas, outras coisas. Mas como é que os pais podem lidar com isso e aconselhar isso para nós podermos chegar nesta fase que começa também, porque é na adolescência que começa o namoro, né? É verdade. Mas eu gostaria nessa forma de vestir, porque é importante também. Há pais que deixam, pronto, porque está na moda, os colegas fazem isso, mas pronto, está na moda, os colegas fazem, que implicação que isso pode ter? É assim, os pais têm que entender que o grupo desempenha um papel fundamental na educação dos adolescentes. E o filho adolescente precisa deste apoio do grupo, para sentir-se enquadrado, para poder fazer esta comparação, para poder seguir as tendências, ver como é que vai ser, portanto, no futuro. Mas, como tudo na vida, os grupos podem oferecer aspectos positivos e também podem oferecer aspectos negativos. Portanto, os pais têm que entender até que ponto que um grupo pode ser bom para o seu filho, não é assim? Se transmite coisas boas, se o filho inspira no grupo para ser mais educado, para poder participar em atividades extracurriculares, para ser um cidadão ativo, mas também pode haver se o grupo influencia... E a forma de vestir? A forma de vestir. A forma de vestir, as modas, como sabem, vão e vêm, não é? Portanto, agora os filhos estão a vestir desta forma, há pais que não gostam, mas é uma coisa que tem que conversar com os filhos, ver os limites, não é? Porque cada coisa tem um limite, não é? Agora, a moda de calças rasgadas. Até que ponto que o pai aceita que o filho esteja com umas calças rasgadas desde aqui das ancas até... Não é? Portanto, é dizer aos filhos, ok, eu quero que utilizes essas calças, mas procura não ser muito aberrante, procura não ser muito extravagante com essas calças, porque se proibir vai ser pior, não é? Se proibir vai fazer precisamente o contrário daquilo que os pais querem. Então é falar com os filhos, ok, eu sei que agora estão na moda, tens que acompanhar isso, não pode ser diferente, mas procura não exagerar muito, vamos lá tentar de vez em quando também vestir uma roupa mais decente, não é? Para não... Há alguns lugares que pode ir assim, claro, há outros não, é isso. Né? Mostrar os limites, mas sempre respeitando e deixando que os filhos estejam a acompanhar a moda dentro do limite do razoável. Essa questão de vestimenta, para nós podermos falar aqui da questão do namoro.
Eu gostaria de ouvir a Danisa também. Em relação à vestimenta, eu acho que também vai depender muito da forma como os pais vestem os filhos desde criança, não é? Porque desde criança Ou já seja, vai... tem uma influência. Influencia muito. É claro que a questão da adolescência é muito importante, porque o adolescente chega numa fase que, por exemplo, se vestir uma saia até aqui, vai para a escola e, esse é um exemplo, não é? Vai para a escola e os colegas ficam a gozar. Porque vai para a igreja ou porque isso, não é? Então, há que saber os limites, né? Como disse o José Pedro, os pais devem colocar os limites nos filhos. De qualquer forma, são os pais que compram as roupas, mesmo que seja adolescente, né? Então, pode ter limite ali no comprar das roupas. E eu acho que influencia muito a maneira de vestir da pessoa desde criança. Para não adulterizar, como costumamos dizer, as crianças, para vestir como deve ser umas calças, saias, vestidos. Criança com vestido é muito bonito. E quando chega a essa fase já tem aquela influência, mas também já tem a influência desde a criança da forma de vestir. Ok, eu gosto de roupas curtas, mas eu não vou ter roupas muito justas, por exemplo. Um pouco curtas, mas não muito justas. Isso também é um limite que os pais podem colocar aí aos filhos. No namoro, tem uma idade específica para começar a namorar? Bom, não podemos dizer que existe uma idade, mas está tanto na moda, desde o jardim, as crianças dizem que têm uma namorada. Mas as crianças, portanto, as crianças sabemos, né, que tipo de amizade. Muito bem. Mas o namoro geralmente não tem uma idade própria para iniciar a namorar. Há quem defende que deve ser a partir dos 16 anos, é uma idade ideal para começar a namorar e não a fazer outras coisas. Isto varia de cultura para cultura, não é? Não há uma idade limite ou uma idade indicativa para quando começar a namorar. Mas o namoro é importante também na adolescência. Muitas vezes os pais não querem saber que os filhos, com as filhas, geralmente são que as filhas namoram, não é? Mas acabam por surpreender. Quando não deixa, não aceita, acaba por ter surpresas. E desagradáveis. Desagradáveis, não é? O namoro faz parte de um processo de crescimento e de relacionamento interpessoal. E ajuda também a amenizar a instabilidade emocional que possa existir? Precisamente, não é? Porque tem alguém com quem pode conversar e, portanto, estabelecer alguma intimidade, não é? Relacionamentos não rasos, não é? Portanto, nós temos aquelas adolescentes que têm relacionamentos muito rasos e até aqueles que estabelecem relacionamentos mais íntimos, mais profundos, não é? Quando não estabelecem aqueles relacionamentos íntimos, acaba muitas vezes por ter complicações de ansiedade, aquela ansiedade social, não é? E muitas vezes chega até a fobia social. Portanto, é importante o namoro porque ajuda a conhecer a si próprio, o outro, não é? Porque há necessidade do contacto físico, embora neste momento devemos procurar evitar tudo isto, contacto físico, mas o namoro é importante porque ajuda o adolescente a conhecer-se melhor e a ter um certo compromisso, não é? A estabelecer relações mais íntimas que lhe vai servir depois na vida adulta. E as relações sociais, né? Interpessoais. Já estamos quase a terminar. Eu gostaria das suas considerações rapidamente e também primeiro a Danisa, depois José Pedro. A adolescência é uma fase muito complicada, é uma fase de muitas mudanças e onde os pais e os adolescentes têm de aprender a lidar com essa fase. É muito importante para se compreenderem uns aos outros e evitar um transtorno emocional é o diálogo. Eu sou muito a favor ao diálogo com os filhos, como eu disse, para poder sentirem seguros que nos pais têm uma segurança e que podem contar sempre e também os filhos, para os pais, para também conhecerem os seus filhos, os adolescentes, porque conhecendo eles fica mais fácil também o diálogo e evitar muitos dos problemas, as consequências que pode acontecer mais tarde, que nós já sabemos. José Pedro, também rapidamente. Sim, a adolescência é uma fase da vida, temos que aceitá-la com naturalidade. Sabemos que é difícil para muitos pais lidar com adolescentes em casa
porque muitas vezes não estão preparados para os desafios que a adolescência impõe, mas sim devemos tirar o proveito de tudo aquilo que é positivo da adolescência. Há muitas coisas boas que os adolescentes fazem, né? Há muitas coisas, as aventuras, as descobertas, não é? E é uma fase a descobrir muitas coisas. Justamente. Eu agradeço a presença. Não. Queria dizer só para dizer o seguinte, que os pais têm que estar atentos a alguns comportamentos considerados comportamentos de risco, e estar atentos e tentar identificar esses comportamentos de risco e, se possível, encaminhar os filhos, desviar desses comportamentos de risco através de comportamentos saudáveis. Também, gente, eu agradeço a presença de todos, dos dois aqui, e também das pessoas que participaram. E você que esteve connosco, já sabe, pode rever este programa na nossa plataforma digital. Também pode procurar os outros programas anteriores. É só procurar rtc.cv e procurar ali Sociedade Aberta, vai rever estes programas. Pode sugerir temas para abordarmos aqui neste programa. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou mesmo na nossa página no Facebook. Fique bem, tenha desde já um excelente fim de semana. Encontraremos na próxima segunda-feira.